Boa noite. O líder do Grupo Municipal do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Águeda, Carlos Almeida, acabado de fazer 45 anos de idade, é o convidado da grande entrevista desta semana da Soberania TV. Com ele vamos abordar alguns dos assuntos que marcam a atualidade política local, com destaque para o desempenho no movimento independente Juntos, à frente dos destinos camarários. Boa noite, Carlos. Obrigado por teres vindo. Como é que ficou o ambiente nas hostes do PSD de Águeda após os recentes tumultos internos? Bom, Jorge, em primeiro lugar, muito boa noite. Muito obrigado pelo convite. Permito-me que saúde todos os nossos ouvintes, em particular todos aqueles que nos ouvem fora de Portugal. Para os nossos imigrantes, porque sei que são assíduos espectadores destas entrevistas que fazes, queria deixar um grande abraço, um abraço de solidariedade. Este é um momento difícil para nós, dobra para eles. Portanto, para todos eles, um bom período de confinamento, que é o que se deseja. Quanto à pergunta que me fizeste, eu penso que este é um momento de tranquilidade, em que, com a serenidade que é necessária, devemos aguardar pelo resultado da impugnação que foi colocada, que basicamente se resume a um pedido de esclarecimento. Esclarecimento a bem da verdade. E, portanto, esse é o período. Calma, muito mais preocupados com aquilo que são os problemas que afetam os aguedenses, que afetam as nossas populações, que afetam as nossas crianças, as nossas associações. Estes nossos problemas internos vamos com certeza resolvê-los dentro das quatro paredes, com tranquilidade, mais uma vez, para bem do nosso partido e também da Águeda, porque a Águeda precisa de um PSD forte e vai tê-lo com certeza. Mas é possível saber em que ponto é que se encontra o processo de impugnação das eleições para a Conselhia, que foi movido pelos eleitos do partido na Assembleia Municipal, ou isso está no segredo dos deuses? Não, é simples, não é? Há um pedido de aclaração, como dissemos, que se resumiu a uma impugnação, que já deveria naturalmente ter tido a sua conclusão, mas devido a um conjunto de circunstâncias, entre elas o momento em que vivemos, o Conselho de Jurisdição ainda não se pronunciou. Conselho de Jurisdição Distrital. Portanto, vamos aguardar com calma e com serenidade, que é o que é necessário para que, efetivamente, este assunto se resolva e se encerre. O Grupo Municipal do PSD, que tu lideras, teve os mandatos suspensos em face da impugnação, mas já anunciaram o regresso antes dos órgãos do partido terem tomado uma decisão. Porquê? No momento da impugnação, e deixámo-lo claro nesse momento, íamos suspender o mandato por aquilo que é o período que entendíamos legitimamente necessário para que os órgãos do partido tomassem uma posição. Razoável. Claro. Nós assumimos compromissos com o povo e, portanto, também não podemos estar ad eterno à espera de uma decisão que se exige naturalmente, mas também se compreende no momento em que se vive. Portanto, esperemos que a curto prazo tenhamos essa decisão. De que modo é que será possível ultrapassar este diferendo? Só com a repetição das eleições internas? Vamos ver qual é a decisão. Nós respeitamos muito os órgãos do partido, deve ser assim. Nós tínhamos legítimas dúvidas. O caminho certo é colocá-las dentro dos órgãos do partido e estes decidirem se efetivamente há motivos para se repetir o ato ou se, por outro lado, o ato correu normalmente. Na minha convicção, mesmo que tenha decorrido normalmente, há naturalmente um reforçar de uma posição, de uma eleição que estava fragilizada, pois as notícias tinham saído. Portanto, eu acho que com muita calma há que esperar um momento e no fim da conclusão, ou na conclusão deste processo, depois nós falaremos sobre ele. Acho que o momento aconselha a um bocadinho de calma e há, como disse, assuntos muito mais importantes para discutir do que estes são internos. Vamos para esses assuntos. O mundo está refém da Covid-19, Águeda também. Como é que o Executivo Municipal, liderado pelo Movimento Independente Juntos, tem combatido os problemas que a pandemia nos tem trazido à população e às instituições? Jorge, à população, às instituições, às empresas, não é? A toda uma comunidade que é muito vasta e tem problemas muito diversos. Eu acho que nós basicamente, lá na minha terra, em Aguada de Cima, desde já saúdo, costuma-se usar a expressão do calcar ovos.
Eu acho que estamos a caminhar no mesmo sítio, sem dar passos no sentido de resolvermos os nossos problemas. A mim preocupa muito o problema da saúde pública, mas aí muito melhor do que eu, o enfermeiro Jorge Almeida terá conhecimentos técnicos para aferir da melhor forma de resolver, mas preocupa-me essencialmente aquilo que se vai seguir no pós-pandemia. O problema social, a fome que vai com certeza afetar o nosso país, não é o nosso país, é o mundo, os problemas sociais enormíssimos e, portanto, esses devem ser o centrar da nossa preocupação. A taxa de desemprego começa a ser comum falar-se que em Portugal poderá situar-se entre 17% a 20%. Portanto, hoje é legítimo ponderar, infelizmente, que por cada 100 portugueses, 15 possam vir a não ter emprego nos próximos tempos. Isto deve, naturalmente, preocupar as pessoas e deve ser nesse sentido da geração de valor, da criação de riqueza, que a preocupação do Executivo se deve centrar. Eu acho que, nestes momentos, todos os contributos da sociedade civil, dos partidos, da comunidade no mundo todo são importantes. Eu penso que o Executivo está demasiadamente fechado, está fechado sobre si, e falo enquanto líder do maior grupo da oposição, e era importante que se abrisse. As ideias são importantes, os contributos são importantes, o PSD tem feito alguns também em sede de Executivo, e é preciso também ter a humildade, é assim que se exerce o poder, para aceitar que dos outros podem vir excelentes contributos para resolvermos os problemas do nosso Conselho. E este Executivo camarário não tem estado receptivo a receber esses contributos, na tua ótica? É o que nós nos apercebemos do que ouvimos dos vereadores da oposição. Quanto a nós, membros da Assembleia Municipal, até este momento, e pese embora nós tenhamos demonstrado toda a disponibilidade para trabalhar em conjunto com o Executivo para ponderarmos alguns problemas que o nosso Conselho tem, até hoje a resposta foi zero. Um dos assuntos do momento é que o Presidente da Câmara, Jorge Almeida, está disposto a promover algumas atividades do Agitagda no próximo verão. Concordas com esta disposição? Eu tenho uma opinião muito própria. Eu acho que a Agda é muito mais do que o Agitagda. As pessoas às vezes interpretam muito mal isto, mas eu acho que não há que ter medo em dizê-lo. A Agda linda, a Agda empreendedora, é muito mais do que uma festa que decorre num mês, sem lhe tirar valor. E, portanto, para mim, a questão da realização do Agitagda é uma não questão. Eu, se fosse membro do Executivo, eu não faria o Agitagda. Até para preservar a marca. Em maus anos de vinho, os grandes vinhos não se fabricam, não se produzem, não é? E, portanto, se as pessoas acreditam que têm uma marca forte, não a devem prejudicar, levando a metade um conceito que vale pelo todo. Eu não faria isso. Penso também que há, hoje em dia, como sempre houve, mas hoje existe mais, os recursos do governo e das autarquias são limitados. E, portanto, a ciência da política está na ciência da escolha, não é? Que necessidades é que nós vamos satisfazer com os recursos que naturalmente serão limitados? Portanto, eu penso que o Executivo aí está a pensar mal. Eu nunca faria assim. E pode ser entendido como um desafio ao Governo, que proibiu este tipo de festivais de verão e espetáculos análogos até final de setembro? Eu espero bem que não o seja. Espero bem que não o seja. Mas é um desafio a quem neste momento sofre com desemprego, a quem passa fome. As pessoas estão nas instituições a labutar todos os dias, a entregarem-se de corpo e alma aos seus idosos, às suas crianças, com necessidades por satisfazer enormes. Isso aí sim é uma afronta, eu acho que sim. O Agitagda tem um bocadinho de cultura e tu também és um homem de cultura. Como é que está o panorama cultural do município nos dias de hoje? Claro, a questão é pertinente, não é? Basta, e não é segredo nenhum, vamos dar, por exemplo, o exemplo das bandas de música, não é? Os espetáculos das bandas de música para esta temporada foram, de grosso modo, todos cancelados. Isto traz um conjunto de constrangimentos às bandas de música, mas podemos ir para os orfeões, para os grupos etnográficos,
podemos ir a todas aquelas que são as associações culturais e recreativas, desportivas também sofrem problemas gravíssimos com isso, e perceber que há aqui um desafio enormíssimo, que a Câmara tem que dizer presente, e, portanto, não pode, de forma alguma, ignorar estas necessidades. As pessoas sofrem, e hoje, não é daqui a um mês, não é daqui a 2, hoje estão a sofrer, os dirigentes associativos, cada vez mais são escassos, estão a sofrer enormemente com a falta de apoio que estão a ter. E apoio, neste caso, traduz-se mesmo em auxílio financeiro, que é importante. Um dos casos da política local que mais tinta tem feito correr nos últimos tempos é o relativo à instalação da central de betão e bituminoso no Parque Empresarial do Casarão. O que é que sabes do processo? Ora bem, Jorge, isto tem uma parte judicial, se quisermos, tem uma parte política. Como também sabes, e já lá vai um ano, foi em junho do ano passado, numa Assembleia descentralizada em Valongo, que a questão se agudizou, depois de uma tomada de posição dos vereadores da oposição com os membros da Assembleia, na defesa intransigente daquilo que são os direitos da Câmara Municipal e, portanto, de todos nós. O que me espanta a mim é que, depois dessa Assembleia Municipal descentralizada, o processo tenha estado parado, que depois, em final do ano, nós tenhamos trazido novamente o assunto à discussão pública e que tenha aparecido a Socibeiral a reivindicar direitos seus, em contraponto com aquilo que é a posição, e nós queremos acreditar que o nosso Presidente da Câmara, neste particular, terá razão, com a posição que o Presidente da Câmara defendia, mas é certo que nós nessa Assembleia aprovámos, quase por unanimidade, com a abstenção do Movimento Juntos, uma moção para que avançássemos com processo judicial para defendermos os interesses do município. O que me espanta a mim é que, envolvidos basicamente quase 6 meses, segundo o que sei, o município não tenha respeitado uma intenção, uma moção que a Assembleia, de forma quase unânime, lhe colocou nas mãos para que pudéssemos trabalhar este processo e resolver este problema, que é um problema essencialmente até de soberania do nosso povo. Foi uma atitude passiva da Câmara Municipal e do seu Presidente não ter avançado para o Tribunal contra o grupo Socibeiral? Eu não a consigo compreender. Ele não precisava de uma moção da Assembleia. Não precisava. Ele, enquanto Presidente da Câmara, devia o ter feito há muito tempo, certo, estou eu convicto, certo de que teria a sua razão, porque ele sempre defendeu que não tinha autorizado a entrada da Socibeiral no terreno. A Socibeiral, por seu turno, sempre afirmou o contrário, não é? Que estava devidamente autorizada. A Socibeiral instaurou um processo contra a Câmara, segundo o que sei, a Câmara não fez nada. E, portanto, isso do ponto de vista político, eu diria que é no mínimo questionável. No mínimo questionável. Não dá para entender, não consigo perceber o que é que o Sr. Presidente da Câmara pensa sobre esta matéria para não ter feito aquilo que o mais comum dos mortais, no lugar dele, assim faria. Este caso mancha uma bandeira deste Executivo e dos Executivos anteriores, que foi o Parque Empresarial do Casarão? Não é só essa, não é? Há um bocadinho falávamos do Agitagda e eu disse, até pela defesa da marca não vamos fazer Agitagda este ano. Temos que a proteger. O Parque do Casarão tinha um desafio estratégico por trás. E eles tiveram na sua elaboração. Eles sempre defenderam os 4 que eram dignos herdeiros de 12 anos de governação. 12 anos onde não fomos capazes de fazer a ligação à Águeda de Aveiro, onde não fomos capazes de fazer um novo hospital, onde não fomos capazes de fazer um novo tribunal. Mas eles sempre disseram que eram os herdeiros. E eram herdeiros também daquele património. E o que é certo é que, de um momento para o outro, por um interesse de uma sociedade de Viseu, que decidiu ali instaurar, e bem, porque as pessoas, não é, procuram gerar valor
e criar os seus empregos. Cabia à Câmara defender naturalmente todo o desígnio estratégico que estava por trás daquele parque e não foi capaz de o fazer. O que é que me parece? Parece-me quase que se vendem os terrenos no Parque Casarão como quem vende latas de Coca-Cola. E as coisas não são assim. Nós temos que respeitar o projeto que fizemos, nós temos que respeitar todos os empreendedores que já lá investiram dinheiro e, portanto, não dá para entender, sob que forma for, como é que a Câmara sequer ousou pensar em colocar um projeto daqueles ali. Muito se tem falado das relações da Câmara com as juntas de freguesia. Na ótica do Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal, como é que tem sido essa relação? Olha, vamos a factos concretos, não é? E já agora, até para voltarmos ao tema de moções, houve eleições intercalares em Travassou. Na Assembleia Municipal seguinte, o Grupo Municipal do PSD apresentou uma moção. E essa moção traduzia-se basicamente no quê? A Junta de Freguesia teve 1 ano e qualquer coisa suspensa, digamos assim, por problemas que existiram. O povo foi chamado a pronunciar-se, resolveu dar ao Sérgio Neves uma maioria bastante confortável. Portanto, e é tempo de nós, basicamente, darmos à Junta de Freguesia de Travassou os meios que até aquele momento não tínhamos dado. Basicamente, estávamos a falar em a Câmara, naturalmente, conceder-lhe os subsídios que os outros tinham direito e, digamos, fazer os protocolos também que tinham direito. Foi uma moção apresentada há muito tempo. Aliás, na base dessa moção esteve a revisão orçamental do último dia útil de dezembro do ano passado, como vocês sabem. Aliás, vinha logo no cabeçalho. O que é certo é que hoje já passaram 5 meses e a Junta de Freguesia de Travassou está na mesma. Não dá para perceber, não se consegue entender quais são os motivos que levam o Sr. Presidente da Câmara a não fazer aquilo que é lógico, que é bom para o povo, que é bom para a gente de Travassou e de Oiós, e resolver uma questão de mínima justiça. Mas, ainda por cima, não respeitando mais uma vez uma moção, e se nós quisermos um aconselhamento da Assembleia Municipal, que lhe diz assim, faz isso porque isso é justo, é coerente. A relação com as juntas de freguesia, como aliás já vinha a ser há muitos anos, esta parte sempre foi assim. Eu sou daqueles que defende que os órgãos executivos não deviam pertencer a um órgão deliberativo e, portanto, para mim, a lei autárquica tem que ser alterada para resolver estes problemas, mas mesmo assim, esta questão tem que ser mais transparente. Tem que ser uma verdadeira parceria. Eu continuo a acreditar naquilo que eu chamo a obra de proximidade. O conceito de condomínio, de rua, para mim é fundamental. Cada vez mais as pessoas dão muito valor àquela pequena obra que necessitam à porta da sua casa, na sua rua, em que até se envolvem e ajudam a fazê-la. E aí os presidentes da Junta, que desde já saúdo, desde os do meu partido, que naturalmente tenho um carinho muito grande, até todos os outros que reconheço muito valor, todos eles necessitam de apoio para quê? Para fomentarem esta obra. E mais hoje, que estamos num momento de pandemia, que estamos num momento em que as pessoas estão psicologicamente agastadas, esta obra, que se traduz em carinho também, é importantíssima. Eu, se fosse membro do Executivo, lhe garanto, eu fazia-o, mas de forma bastante afincada, até por uma coisa. Há um bocadinho falávamos do desemprego. O desemprego vai crescer. As pessoas não estejam iludidas. E quando crescer, um dos setores que vai estar sob fogo é o da construção civil. E este é também um mecanismo de gerarmos empregos, gerarmos valor acrescentado. Vamos embora. Nós dissemos que estávamos aqui para contribuir. O Sr. Presidente da Câmara, se ainda não o fez, foi porque não quis. Já falaste aqui em alguns temas que na ótica do PSD são pecados capitais deste Executivo camarário, mas, por certo, este elenco tem também algumas qualidades. Todas as pessoas têm qualidades, quanto mais não seja pelo facto de serem de Águeda. É preciso também percebermos e entendermos com humildade o que o povo de Águeda escolheu há 2 anos atrás. Não é? Nós temos de ser coerentes. E, naturalmente, que
Num deve e num haver, a avaliação de cada um é feita por cada. E nunca nada tem só um deve ou só um haver. Há sempre aspectos positivos, há sempre aspectos negativos. Para nós, os aspectos negativos que se podem assumir, em primeiro lugar, são uma falta de estratégia pura para o Conselho. Repara, há uns anos atrás, o professor Rosa Pires fez o plano estratégico para a Águeda. Ainda não tivemos uma governação socialista primeiro e de Juntos depois, capaz de, com toda a abertura e toda a transparência, voltar a esse plano estratégico, analisá-lo e projetar os próximos 20 anos do nosso Conselho. Ainda não fomos capazes de fazer isso. E, portanto, todas as atividades, todo o esforço que é feito, nomeadamente no empregar dos dinheiros públicos, é feito sem um objetivo de médio e longo prazo. Isto é um erro crasso numa governação. Aliás, esse é um dos primeiros e dos principais focos em que uma Assembleia Municipal se deveria debater, não é? Nós, nas Assembleias Municipais, às vezes as pessoas pensam que na maior parte dos casos que estamos mais a divergir que a convergir. Isso não é verdade. E já agora, nós devemos debater também, não só nas Assembleias Municipais, como nos Executivos, nós devemos debater aquilo que está errado. O que está certo não precisa de ser mudado, não é? Nós temos que efetivamente ir à procura de corrigir o que está mal. E isso traz uma percepção às pessoas que nem sempre é correta. Há muitas ideias para pormos em cima da mesa, mesmo para o nosso Conselho, não é? Repara, nós temos feito crescer uma cidade essencialmente na horizontal, à custa também muito de prejudicarmos o investimento nas freguesias. Temos feito crescer uma cidade na vertical, peço desculpa. Em contraponto a um não investimento nas freguesias, eu, por exemplo, sou um defensor do crescimento da cidade na horizontal. Portanto, a cidade tem que abrir, tem que abraçar o rio, tem que se promover, mas não pode matar as freguesias. E nós o que é que notamos hoje, essencialmente nos centros urbanos das nossas freguesias maiores? Notamos-las velhas, carregadas, sem alegria. Isto é importante começar a rebater e a debater. Para quê? Para corrigir todas essas assimetrias. A pessoa que mora em Aguada de Cima ou em Bostelo e que não tem lá o saneamento é tão digna de ter qualidade de vida como o cidadão que mora em Águeda. És um homem também da economia. As contas municipais relativas ao exercício do ano passado, de 2019, devem estar praticamente na forja. Não deve demorar muito mais tempo. Que resultado é expectável? Mais do mesmo. Infelizmente, nós fazemos orçamentos municipais para preencher calendário. Aliás, a aprovação do último, para quem teve a oportunidade de ver, foi basicamente isso. Orçamentos empolados, já agora, por isso mesmo e até por isso, carecem de uma visão estratégica que não têm, nem tática, e não são instrumentos de gestão de forma alguma. E, portanto, o resultado no final é sempre bom para o Executivo. Se o Executivo não fizer obra, não gasta dinheiro, vem dizer que tem dinheiro. Se o Executivo Municipal gastar o dinheiro e fizer obra, vem dizer que fez obra. Portanto, ele vai, no fim das contas, porque não está sujeito a qualquer avaliação, ele próprio, julgar-se sempre que fez um excelente trabalho. No máximo, como eu já ouvi muitas vezes, fez o que pôde. Mas a quem governa o Executivo pede-se mais. Pede-se mais para o bem das pessoas. Já deixaste aí a ideia de que Águeda e o Executivo Camarário se deviam voltar para a elaboração de um novo plano estratégico que se debruce sobre os próximos 20 anos. Deve ser esse o caminho essencial nesta altura do campeonato? Já devia ter acontecido. Nós, o maior património que podemos deixar para quem nos seguir, e estou a falar de nós que hoje ocupamos também lugares na Assembleia Municipal e no Executivo, é as ideias que lhes vamos transmitir e os projetos que ficam em curso. Reparem, nós vivemos já tantos anos a queixarmos de uma ligação à Águeda-Aveiro e nós hoje não a temos porque nunca fomos capazes de verdadeiramente lutar por ela como devíamos.
Nós hoje temos uma distância psicológica e física entre o norte do concelho e o sul, que é enorme, porque nunca fomos capazes de os aproximar. Um dos projetos mais importantes para o nosso concelho é rasgá-lo de alto a baixo, aproveitando a entrada na A25 e aproximando o sul e o norte com ligação na própria zona industrial. Nós temos que começar a desenvolver estes projetos para aproximarmos as pessoas. É legítimo, as pessoas do sul do concelho, que são caracterizadas por um empreendedorismo, mais ligados à indústria, não conhecem, a maior parte delas não conhecem a zona norte do concelho, e isto é inadmissível. Temos desafios enormes na área da cultura. Um dos nossos maiores patrimónios é o leitão, património gastronómico. Nós às vezes preocupamos-nos muito em chamar pessoas para a Águeda e esquecemos que temos aqui bens, temos aqui ativos patrimoniais brutais que chamam por si gente e gente e gente. O leitão é um deles. Eu estou a falar assim porque na minha terra, felizmente, em Água Acima, há excelentes assadores de leitão. O PSD avançou com esta ideia em 2016. Nós já devíamos ter um museu vivo de leitão. Vamos deixar que a Mialhada, que a Nadia o façam, que acabem por nos roubar um bocadinho deste património cultural que é muito nosso, porque estivemos impávidos e serenos sem fazer nada. É etnografia. Nós temos um património etnográfico brutal. O Baixo Boga, o Cancioneiro da Águeda. É hora de fazermos um verdadeiro museu etnográfico do concelho. E eu não consigo perceber porque é que estes projetos não saem. Estes projetos que podem ser por si só, também eles, incentivadores de um turismo que se deseja. Nós não podemos só captar pessoas para virem aqui a um festival. Nós temos que as trazer, temos que as fazerem provar da nossa indústria, provar da nossa gastronomia, assimilarem a nossa cultura. Nós temos que complementar o produto turístico que temos. E até hoje não fomos capazes de o fazer. Não posso esquecer, naturalmente, a Zona Serrana, com todas as suas maravilhas, e por que não, tal se justifica, a Pateira de Formentelos, que é um ex-libris da nossa região. Para além das acessibilidades, da gastronomia, da etnografia, da zona serrana e do ambiente, por que caminhos é que deve orientar-se a política municipal nos próximos tempos? Quando falas nos próximos tempos, falas em quanto tempo? A médio prazo, naturalmente. A médio prazo nós temos, efetivamente, que resolver a nossa rede viária. Uma vez na inauguração de uma empresa internacional que está no Parque Casarão, ouvi o seu CEO dizer que nós estávamos num buraco. Eu depois ignorei o resto que dispensava de o fazer, mas efetivamente, se nós o compararmos, por exemplo, com Leiria, aliás, não precisamos de ir a Leiria. Vamos a Oliveira de Bairro, vamos ver quanto ela cresceu com a ligação à Malaposta e vamos ver quanto nós deixamos de crescer. Nós conquistámos uma coisa que era a ligação à A25. Não fomos capazes de a desenvolver e está na terra do Sr. Presidente da Câmara. Conhece-a bem. É uma entrada numa via estruturante. Nós não fomos capazes de ligar-nos a Aveiro nem à autoestrada. A nossa indústria sofre com isso. É natural que sofra. Depois temos um problema que é crasso, que é da tratibilidade. E eu falei aqui em alguns projetos, e eles fazem todos sentido se lhes juntarmos depois a habitação. Temos problemas gravíssimos de habitação em Águeda. E a seguir vamos ter emprego também. Aliás, os nossos governantes, às vezes, todos contentes, rejubilam com taxas de desemprego na ordem dos 5% e esquecem-se que momentos como estes hão de chegar e que nós vamos sofrer com eles. Nós temos um problema de atratibilidade que é brutal, é brutal. E isso é que leva a que nós temos aqui muita gente a trabalhar que não admite vir para cá viver. Isso devia-nos já ter obrigado a uma reflexão muito profunda. E mais uma vez, porque não temos estratégia. Por exemplo, o problema da Mercadona.
Nós vamos fazer obras no mercado municipal, uma verba que ronda os 2 milhões e qualquer coisa. Então vamos colocar à porta do mercado municipal uma grande superfície? Mas que ideias são as destas pessoas? Eu com isto não estou a atacar a Mercadona. Há muito espaço para ter a Mercadona e até em Águeda, naturalmente, assim como havia muito espaço para ter as centrais de betão no nosso concelho. Nunca ali onde elas estavam a ser pensadas. Mais uma vez, as pessoas chegaram, viram ali uma oportunidade e pimba. E fazem ali uma asneira daquelas. Não tem outra forma de ser tratada. Não, acho que não é por aí. Nós temos que pensar diferente. As últimas eleições autárquicas não correram nada bem ao PSD em Águeda, que se encontrava sob a tua presidência. 2 anos e meio depois, consegues perceber o que é que se passou? Sim, claro. O que é que foi? Foi uma aposta que o povo não percebeu e não quis comprar. E, portanto, não fomos capazes de transmitir ou de conseguir transmitir a nossa ideia. Hoje em dia, se calhar, o conhecimento pessoal das pessoas ultrapassa e ganha a competência. Tínhamos um excelente candidato, um grande gestor, um homem que com certeza iria fazer diferente, mas não o conseguimos vender e, portanto, temos que assumir as nossas responsabilidades. E repara, o PSD, ao longo dos últimos anos, experimentou tudo. Trouxe gente super conhecida, falecido e saudoso Dr. Horácio Marçal. Trouxe um grande presidente, um homem de afetos, Manuel Castro Azevedo. Trouxe a doutora Paula Cardoso, uma mulher, uma visão diferente, uma grande amiga, mas também não conseguimos. E trouxe uma solução fora da caixa, alguém que vinha performar, penso eu, um bocadinho a política até local, mas o povo não o aceitou e, portanto, com a humildade suficiente, temos que o admitir e agora o PSD tem que procurar soluções diferentes, mais uma vez. E é isso que eu pergunto. Quem é que pode ser um bom candidato à presidência da Câmara Municipal de Águeda pelo PSD daqui a 1 ano e meio, mais coisa, menos coisa? Quem é que pode ser é uma questão um bocadinho complicada. Eu acho que há muita gente em Águeda que pode ser. Não vou com certeza... Filiados e independentes? Filiados e afiliados, como diz o outro. Filiados e independentes, porque não? Uhum. Essencialmente pessoas que se identifiquem com os ideais sociais-democratas. Não terá necessariamente que ser um filiado no PSD? Pode ser uma pessoa da sociedade civil que não tenha filiação política? Jorge, eu estou a dar a minha opinião, claro que sim. O partido, o PSD, aliás, o último candidato era isso, não é? Era um não filiado. Era um não militante. Os partidos têm que se abrir cada vez mais à sociedade. E não é só como candidato à Câmara, na sua equipa de variação, mas também tem que ter representatividade do partido, evidentemente. Mas tem que ser essencialmente uma pessoa que se identifique com os ideais sociais-democratas. Consegues lançar para o cimo desta mesa de tampo branco 2 ou 3 nomes? Conseguia, mas não devo. Ou não queres? Não devo e não quero. De que modo é que o PSD deve abordar as próximas eleições municipais em Águeda? De uma forma muito séria, percebendo, e acho que é um trabalho que temos de fazer dentro de portas, percebendo o que correu mal, as dificuldades. O PSD sempre foi, não é só em termos locais, em termos nacionais também, um partido que faz muito melhor do que comunica. Nós temos uma dificuldade muito grande em comunicar. E, portanto, temos que aprender a comunicar com os outros, já que eles não conseguem aprender a fazer como nós. Portanto, eu acho que se nós conseguirmos perceber muito bem o produto que precisamos de vender, nós podemos vender o melhor produto de entre todos aqueles que se podem colocar, digamos, à discussão para governar o nosso Conselho nos próximos anos. Defendes que o partido deve avançar com o seu candidato à presidência da Câmara com bastante tempo de antecedência ou não é necessário? Depende de quem for a pessoa, mas eu acho que nós não devemos ter grandes receios de sermos os primeiros a avançar. Este Presidente da Câmara, Jorge Almeida, parte em vantagem para o próximo ato eleitoral? Muito sinceramente, eu acho que eu tenho ouvido um bocado as pessoas, nota-se muito desalento.
O Jorge vendeu uma ideia de mudança de paradigma numa continuidade, por muito paradoxal que isto pareça. E o que é certo é que até hoje ele não conseguiu implementar nada de novo. Mesmo aquilo que era uma relação diferente, mais aprofundada com as juntas de freguesia, ele ficou muito aquém daquilo que era o desejado. Eu continuo a acreditar numa relação muito mais transparente e muito mais aberta com as juntas de freguesia. Mas o Jorge, eu acho que estava na altura do Jorge perceber que ao fim de 16 anos de funções executivas na Câmara, era hora de tomar outro curso na vida dele e deixar já agora virem novas ideias, novas formas de pensar. Isto é a minha opinião, mas ele é que toma as ideias dele. Eu não faço uma apreciação muito positiva deste mandato. Não posso fazer. Vens de uma semana festiva, a semana do teu 45º aniversário. O que é que os agdenses podem esperar de ti para o futuro? Eu gostava de mais 45 anos. Era uma boa questão. Era bom sinal. Continuarmos a contribuir para a nossa comunidade. Há muito trabalho para fazer. O movimento associativo está cada vez mais depauperado em termos de quadros, dirigentes. Há falta muito altruísmo hoje também às pessoas. A vida também obriga a outro tipo de envolvimentos. A nossa vida profissional é cada vez mais preenchida. E dentro daquilo que forem as limitações profissionais que são naturais de quem tem a sua vida e não depende da política, seja na política ou seja noutra forma de ajudar a comunidade, nós havemos de continuar por cá. Apesar das críticas que tens apontado a esta gestão municipal, vale a pena viver em Águeda? E vale a pena trabalhar em Águeda? Eu vivi 8 anos fora da Águeda. Por isso é que eu tive o cuidado... No estrangeiro. Exatamente. Por isso é que eu tive o cuidado há um bocado, no início desta nossa conversa, de enviar um abraço para os nossos imigrantes. Eu sei muito bem o que é estar longe dos nossos. A nossa terra é sempre para nós a melhor. E é o de facto. A forma empreendedora com que nós fomos infectados por um vírus que é diferente deste, é um vírus positivo, leva-nos a uma alegria uma alegria comum, digamos, a todos nós, que é bonita de se ver. Fora da Águeda costuma-se dizer que em Águeda nascem empresas como cogumelos, não é? Isso é o brotar da energia do povo. Carlos Almeida, o nosso tempo correu a voar. Obrigado por teres vindo à grande entrevista da Soberania TV e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Carlos Almeida, antigo presidente da Comissão Política Conselhia de Águeda do Partido Social Democrata, antigo vereador dos Social Democratas no Executivo Camarário e atual líder do Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal, foi o convidado desta semana da grande entrevista que regressa de hoje a 7 dias. Boa noite.